Imagine estar cara a cara com Jesus, ser escolhido por Ele para algo grandioso e, mesmo assim, falhar no momento mais crítico. Você já se sentiu incapaz, fraco ou até indigno de algo maior? A história de São Pedro nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma aqueles que têm fé. Hoje, você vai descobrir como um simples pescador se tornou a rocha da igreja. E o que isso significa para a sua vida? São Pedro não era um homem extraordinário à primeira vista. Ele era um pescador simples, sem grande conhecimento ou posição de destaque. Mas Jesus enxergou nele algo que ninguém mais via: a capacidade de liderar a igreja. No entanto, Pedro passou por altos e baixos antes de se tornar a rocha sobre a qual Cristo edificaria sua igreja. Sua jornada de fé é uma das maiores histórias de transformação que podemos encontrar. Pedro era conhecido como Simão antes de Jesus chamá-lo. Ele vivia da pesca no mar da Galileia, um trabalho árduo, sem grandes expectativas. Mas um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Jesus estava à beira do mar, ensinando, quando viu Pedro e seu irmão André. Ele olhou nos olhos deles e disse uma frase que ecoaria pela eternidade: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4,19. Sem hesitar, Pedro largou suas redes e seguiu Jesus. Esse foi o primeiro grande passo de sua transformação, a decisão de confiar em Cristo, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Uma lição de humanidade. Pedro sempre foi intenso em suas atitudes. Ele andou sobre as águas ao chamado de Jesus, mas afundou quando sua fé vacilou. Ele proclamou que jamais abandonaria Cristo, mas foi o primeiro a negá-lo 3 vezes antes do canto do galo. Essa era a grande fraqueza de Pedro, a impulsividade seguida pelo medo. Quantas vezes nós também começamos algo com entusiasmo, mas desanimamos diante das dificuldades? Pedro nos mostra que falhar não significa ser derrotado, mas que precisamos aprender com nossos erros. O momento mais difícil. Na noite da prisão de Jesus, Pedro estava tomado pelo medo. Quando lhe perguntaram se conhecia Jesus, ele negou 3 vezes, exatamente como Cristo havia predito. No instante em que o galo cantou, Pedro caiu em si. Ele se afastou e chorou amargamente, sentindo-se indigno e fracassado. Esse é o ponto de virada da história. Pedro poderia ter desistido, se afastado completamente, mas algo nele ainda ardia, o amor por Cristo. E foi isso que fez toda a diferença. O encontro com Jesus ressuscitado. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e lhe fez uma pergunta crucial: "Pedro, tu me amas?" Por 3 vezes, a mesma pergunta. E por 3 vezes, Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Esse diálogo não foi à toa. Pedro negou Jesus 3 vezes, e agora, diante do Cristo ressuscitado, ele reafirmava sua fé 3 vezes. Aqui vemos um dos momentos mais belos da misericórdia divina. Deus não olha nossas falhas para nos condenar, mas para nos transformar. Pedro não era mais o homem inseguro que fugia do perigo. Agora, ele estava pronto para liderar, de pescador. A rocha da igreja. Com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um verdadeiro líder. O mesmo homem que teve medo de uma criada na noite da negação, agora pregava para multidões sem temor. Sua primeira pregação converteu 3.000 pessoas. Ele realizou milagres, enfrentou perseguições e nunca mais negou sua fé. Pedro provou que Deus pode transformar qualquer pessoa, independentemente de seu passado. Pedro também foi um dos primeiros a entender que a mensagem de Cristo não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Ele teve uma visão em que Deus lhe revelou que o Evangelho deveria ser levado aos gentios, algo revolucionário para sua época.
Sua coragem e determinação abriram caminho para que a igreja se espalhasse por todo o mundo. Se Pedro, um simples pescador cheio de falhas, pode ser transformado por Deus, por que você não poderia? Talvez você já tenha falhado, duvidado ou até mesmo se sentido indigno. Mas Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. Seu passado não define seu futuro. Suas quedas não anulam seu propósito. Pedro só se tornou uma rocha, porque primeiro precisou ser moldado por Deus. Assim como Pedro precisou aprender com suas falhas e crescer espiritualmente, nós também devemos encarar nossas dificuldades como oportunidades de amadurecimento. Se hoje você sente que sua fé é fraca ou que já errou demais para ser usado por Deus, lembre-se, foi na fraqueza de Pedro que a força de Deus se manifestou. Agora, eu te pergunto, você está disposto a confiar em Deus mesmo sem entender tudo? A história de Pedro prova que não importa quantas vezes você caia. O que importa é se levantar e seguir em frente. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, Deus tem um propósito para você. Confie nele e permita-se ser transformado. A jornada de Pedro não terminou com sua liderança. Ele enfrentou perseguições intensas, foi preso e, por fim, entregou sua vida por amor a Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre entregar nossa vida a Deus, independentemente das circunstâncias. Que a história de Pedro inspire você a se tornar mais forte na fé, a se levantar após cada queda e a confiar que Deus tem um plano grandioso para a sua vida. Agora é a sua vez de escrever sua própria jornada de fé. Obrigado por assistir até o final e, por favor, se inscreva em nosso canal.